Andamento aqui, então, vamos para o nosso primeiro convidado, Brosco. Vamos lá, vamos conversar com ele, o Caio Ventura, analista aí da Guide Investimentos. Tudo bom, Caio? Fala pessoal, tudo bem? Muito prazer em estar aqui de novo com vocês, falar do mercado imobiliário, que tem ficado um pouco mais de lado recentemente, dado todo o cenário, mas feliz em estar aqui mais uma vez. Tá certo. Bom, então vamos começar então com uma avaliação aí, né, do momento aí vivido pelo setor aí dos fundos imobiliários. Não, perfeitamente, né? Então, o setor é um setor que tem apanhado bastante desde o início da pandemia, né? Entretanto, a gente vê um cenário um pouco mais favorável, visto que grande parte dos motivos de preocupação com o setor vem se arrefecendo, especialmente esse ano, né? Então, alguns fatores como, por exemplo, home office e também restrições sanitárias que acabaram prejudicando um pouco mais os shoppings, né? Eventualmente até fecharam em alguns meses. São fatores que não devem mais fazer preço daqui para frente, né? Com exceção de home office, que é uma questão um pouco mais complexa. Mas quando a gente olha para o setor como um todo, temos perspectivas um pouco mais favoráveis, com sinalizações um pouco mais claras, né, do Banco Central do fim do ciclo de alta de juros e, ao mesmo tempo, essa recuperação operacional que já se desenrola de uma forma muito evidente operacionalmente em boa parte dos fundos voltados a tijolo, né? Então, quando a gente observa essa dinâmica setorial, ela nos dá, né, uma sensação de que o pior já passou, né, digamos assim, e agora ainda há bastante espaço para recuperação, tá certo? Então... Perfeito. Agora, Caio, como que fica também a construção com esse aumento de juros? Muito a gente tem falado já sobre isso e repercutido nessa preocupação, inclusive, né, que se existia muito maior, eu até diria, logo quando a gente começou esse ciclo de aperto monetário. Mas aí a gente, né, foi meio que acomodando e não assustou tanto o mercado. Porém, diante dos cenários que a gente tem visto, de cada vez mais incertezas fiscais, por exemplo, como a decisão desse andamento dessa PEC lá em Brasília, né, a probabilidade do Copom prolongar ainda mais, dependendo até do IPCA do que vai vir essa semana, mas a expectativa é de que mantenha-se, então, em 2 dígitos por muito mais tempo. Muitas casas já estão revisando, né? Então, até que ponto esses juros ainda faz com que o setor ande e não chegue a ser um bloqueio, realmente não chegue a ser um empecilho? Claro. Bom, eu acho que quando a gente olha para o panorama como um todo, né, pensando em reajustes de produção, de perspectivas, o que o mercado tem precificado, eu acho que, olha, o cenário é bastante complexo, né, depende ainda de mais dados, né, para a gente avaliar o que deve ser daí para frente, né? A expectativa inicial era que houvesse uma redução, acho que boa parte das casas ainda tem uma redução precificada a partir do ano que vem, né? Algumas casas a partir até desse ano, e com isso o cenário fica um pouco mais tranquilo, né, para fundos imobiliários como um todo. Caso esse cenário não se concretize e a taxa de juros se manter, né, em patamares de 2 dígitos por um tempo mais prolongado, obviamente que a gente vai ter uma dinâmica mais parecida com o que vemos aí no último um ano e meio, mais ou menos, tá certo? Que é uma preferência do investidor por ativos que conseguem ancorar os cotistas através de dividendos muito altos, né? Ou seja, eu ofereço um prêmio em relação a títulos de renda fixa bastante elevados, o que acaba fazendo com que eu tenha um fluxo natural para esses fundos, né? Em contramão, é mais negativo para os fundos de tijolo, que devem continuar descontados por mais tempo, uma vez que não conseguem oferecer um prêmio grande, né, em relação a esses ativos livres de risco, né, ativos de renda fixa. Certo. E como que a estabilidade aí no preço das commodities tem afetado o setor aí de real estate, hein? Ainda é uma preocupação aí essa volatilidade das commodities? Olha, bastante, né? Afetou bastante durante os últimos dois anos e meio, né? A gente olha especialmente para o Índice Nacional de Construção Civil, que é o INCC, a gente observa uma inflação acima de 30%, né, nesses últimos 2 anos,
o que obviamente tem sido repassado para o consumidor e tem obviamente comprimido as taxas de retorno dos fundos imobiliários em questão de desenvolvimento de ativos, né, e cap rates também, ou seja, a gente tem um retorno um pouco menor do que se era ideal, né, ou o que se era pensado ali há algum tempo atrás. Então, obviamente, é algo que joga contra, né, o setor imobiliário, né, e tem comprimido bastante margens também quando a gente olha especialmente para a construção civil. Acho que essa discussão é muito mais forte em incorporadoras. A gente observa a Tenda, MRV como exemplos disso mais explícitos, né? Então, é algo que tem sido uma grande discussão do setor, né? Entretanto, é importante pontuar que existem fundos imobiliários, incorporadoras ou empresas do setor imobiliário de uma forma geral que conseguiram, através de algumas estratégias mais pontuais, mitigar boa parte desses aumentos, né, de custos de construção de alguma forma, seja buscando ativos melhores, seja conseguindo fazer entrar na conta, né, caber ali no ideal de retorno. Então, cada caso é um caso, obviamente, né? O importante é que, olhando para frente, a gente vê um cenário talvez um pouco menos pior, né, para esses insumos construtivos, o que pode dar um alívio ali na frente e eventualmente tornar um cenário um pouco menos desfavorável, né? Agora, Caio, eu estava vendo esses dias, né, que essa está acontecendo, né, de ter um certo número já avançando em relação a devoluções de imóveis. Isso estaria começando a preocupar um pouco as construtoras. Eu queria entender do teu ponto de vista até que ponto essa lei dos distratos tem sido um calo nessa situação. A gente sabe, claro, a economia não está favorável, realmente, ali pagar um imóvel aí realmente não deve estar sendo lá a coisa mais fácil. Porém, a gente também viu, por outro lado, as construtoras lançando muita coisa, né, fazendo aí um bom estoque, e aí agora essa lei dos distratos favorecendo, no caso aí, quem está comprando, né? E aí ficando na mão as construtoras. E aí, como é que está o cenário agora em relação a isso? Olha, eu acho que do ponto de vista jurídico, né, essa discussão é menos grave do que era há um tempo atrás, né? Quando a gente olha no âmbito legal, houveram avanços, né, de 2016 para cá, com leis que tornaram a infraestrutura, né, o menor impacto possível. Aí, quando a gente olha especificamente para a questão do porquê os distratos estão aumentando, a gente tem um momento mais delicado da economia e, obviamente, isso vai refletir um aumento dos distratos, o que é, de certa forma, natural, né? Eu não diria que é o fim do mundo, né? Obviamente, é um sinal em termos de vista macroeconômicos, mas quando a gente olha de uma forma cíclica do setor imobiliário em si, é natural que haja esse aumento, dadas as condições mais desfavoráveis. Agora, Caio, falando sobre shoppings, né, o setor prevê aí um crescimento de 17% no ano, né? Isso de fato aí pode acontecer, segundo a sua análise? Claro, eu acho que sim, porque quando a gente olha para os números de shoppings, né, operacionais especificamente, a gente está olhando para números que são muito robustos, né? Os chopeiros aqui do Brasil lidaram com a pandemia de uma forma exemplar, né, que foi inclusive usado como exemplo, né, para o mercado exterior de uma forma geral, né? Então, quando a gente olha para indicadores de ocupação, por exemplo, os shoppings brasileiros conseguiram manter uma média elevadíssima de acima de 90% durante todo o período pandêmico, inclusive quando houve fechamento de mais de um mês consecutivo. Então, é um setor que, apesar de ter seus inquilinos um pouco mais fragilizados em termos financeiros, tem conseguido apresentar uma recuperação muito expressiva, né? Quando a gente olha para vendas, esses números são muito claros. Quando a gente olha para aluguéis, a gente tem um nível de retirada de descontos, um ritmo, perdão, de retirada de descontos que é bastante satisfatório, né? Já chegando a níveis próximos de pré-pandêmicos, e vendas a gente já vê shoppings apresentando um crescimento acima, né, números acima, né, de níveis que a gente observava antes da pandemia, né? Então, é uma dinâmica bastante favorável que mostra que o momento é favorável para shoppings, os ativos estão muitíssimos descontados, né, ainda quando a gente olha para fundos imobiliários, né, especificamente, e existe uma possibilidade de ganho de capital grande olhando para frente, né?
Shoppings, por outro lado, em contramão de lajes corporativas, perdão, não depende de um fator externo, no caso, a resolução do conflito de home office para performar bem, né? Depende puramente de consumo, confiança do consumidor, são coisas que vêm se recuperando gradualmente e, obviamente, faz impacto diretamente no preço, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para um cenário de queda da taxa de juros, mas com um crescimento estagnado, né, ou até mesmo com uma recessão, como é o caso de 2023, talvez shopping seja a melhor opção para se posicionar em tijolos, olhando ali para um curto médio prazo, né? Então um período ali de um ano e meio, tá certo? Então eu daria preferência para shoppings dentro de tijolos a lajes corporativas, visto que eu acredito que haja essa dificuldade mais estrutural quanto a lajes corporativas, que não deve se arrefecer tão cedo, tá certo? Então, quando a gente olha para a questão do home office, ela é uma questão bastante significativa. Eu entendo que tem muitos analistas que entendem isso simplesmente como passageiro, mas assim, quando a gente olha para números internacionais, quando a gente olha para a discussão a nível global, é muito claro que o comportamento, né, e o entendimento das gerações mais novas quanto ao trabalho, quanto ao escritório, quanto à vida corporativa mudou. É bastante expressivo isso em pesquisas com millennials e geração Z especificamente, diferem muito de geração X para cima, né? Então, eu acho que é uma dinâmica de mercado que está se desenhando, né? Está se descobrindo, mas é uma questão que veio para ficar, né? Lembrando também que o home office ele não começou com a pandemia e ele já era uma tendência observada no mercado há alguns anos, né? Mais em alguns setores do que em outros, mas de uma forma geral, né? Então, quando a gente pensa em lajes, pensa em shoppings, eu daria preferência para shoppings em 2023. Perfeito. Inclusive, né, você falou aí sobre essa questão do que veio para poder ficar, né? Muito me lembrou essa questão das compras online, né? Muita gente se questionava qual será, então, né, o futuro dos shoppings, né? Como que vão ficar esses shoppings, grandes centros comerciais, com as pessoas cada vez mais se adaptando a esse novo modelo de consumo online. E o que eu acabei vendo aqui nos últimos meses, inclusive, até já dados mostrando, que tem shoppings que têm registrado vendas cada vez maiores, inclusive, né, o Caio? E isso, então, deixa claro que realmente isso não vai realmente mais interferir e que ainda assim é um hábito das pessoas, né, frequentar esses estabelecimentos, que não é somente pela compra e sim por uma experiência. Claro, perfeitamente. E é justamente essa percepção, né, que você teve, ela é algo que é antigo do setor, né? Inclusive, os chopeiros, eles adaptaram o mix de lojista dos shoppings ali que eles possuem dentro de portfólio há bastante tempo para casar com essa mudança de percepção, né, do consumidor em relação ao shopping. Então, quando você observa a composição de lojistas dos shoppings há muito tempo, isso não é algo que começou com a pandemia, muito antes da pandemia, você percebe que, e até com o discurso das gestões, né, o objetivo do shopping não é puramente um lugar onde você vai para fazer compras, né? O objetivo dos shoppings é um lugar onde você possa viver uma vida lá dentro. Então eu tenho tudo, né? Eu tenho desde lazer até eventos, né? Até seja acesso a culturas. Então eu tenho tudo dentro do shopping. E é justamente esse o objetivo do chopeiro, né? É dar essa possibilidade ao consumidor de ter acesso a tudo, dele viver uma vida dentro do shopping e não só ir comprar um sapato, uma bolsa, um chocolate, né, como muitas pessoas acham. Então, essa mentalidade de que o shopping é puramente varejista, né, é uma mentalidade de 20 anos atrás que não é condizente com a realidade hoje, né? Os shoppings brasileiros são muito bem posicionados, né, e têm feito essa mudança que se iniciou, acredito eu, que aproximadamente uns 10 anos, e estão muito bem posicionados para essa mudança, né, de hábitos do consumidor e demandas também do consumidor, né? Então, quando a gente olha para os shoppings do Brasil, eles são ativos muitíssimos bem posicionados dentro da cadeia varejista nacional. E falando de investimento, quanto ao investimento, né, Caio, considerando esse cenário, né, tá na hora de investir no setor? Quais empresas aí
podem ser mais atraentes? A gente tem mesmo dentro dos shoppings aí os diferentes segmentos, os AAAs aí, enfim, queria uma análise em relação a investimento. Claro, perfeito. Eu acho que sim, eu acho que até chovendo no molhado aqui, uma coisa que todo mundo fala, mas eu acho que é importante para a composição do portfólio de diversificação. Eu acho que tem a necessidade do investidor de investir em mais de um setor, tá? Mas olhando para tijolos, eu daria preferência para shoppings em 2023. Eu acho que os ativos estão oferecendo um preço de entrada muito interessante, tá? E com um dividend yield que vem sendo crescente há pelo menos 8, 9 meses. Tá certo? Então, você tem essa possibilidade de ganho de capital muito expressiva e você também tem um dividendo que é competitivo contra outros setores. Shoppings têm um spread ali de 50, 60 bips contra lojas corporativas, mas que tem se fechado. Tá? E além, né, dos ativos de tijolo, os ativos de recebíveis imobiliários são os ideais ali para você ter um ganho real contra ativos de renda fixa em termos de retorno absoluto, tá? Então, quando a gente olha para dividendos, esses fundos eles são reconhecidos historicamente como os grandes pagadores de dividendos da indústria, né? Hoje a gente tem uma média de dividend yield acima de 13%, 14% dentro dos setores de recebíveis, olhando inclusive para fundos high grade, né? Que são os fundos mais conservadores em tese. Então, eu tenho um ganho expressivo, né? Olhando a longo prazo também, lembrando que independente de inflação baixar, o CDI baixar, esses fundos levam dividendos, levam resultado, acruados nos seus portfólios e tem uma capacidade de manter, né, além esses dividendos altos, né, além da queda dos indexadores, né? Então é um momento interessante também para fundos de recebíveis, esses que caíram, né, recentemente, algo que a gente não observava desde o início da pandemia, que oferece um ponto de entrada também interessante, né? Hoje você tem ativos um pouco mais descontados, olhando para recebíveis também. Antes negociava com prêmio, hoje está descontado. Então, acho que dá para compor um portfólio bem bacana hoje, quando a gente olha os descontos e oportunidades presentes no mercado. Tá? Então, pensando em tijolo, eu ia para shoppings e um percentual de 50% a 60% em recebíveis imobiliários, que é bastante interessante. Perfeito. Caio, eu quero muito agradecer aqui a tua participação conosco. É sempre muito bom para poder a gente conseguir entender um pouco mais de determinados setores. E quero deixar aqui, claro, o espaço para que você deixe suas considerações finais. Aí tem tanta coisa envolvendo, a gente está em ano eleitoral, né? Enfim, riscos fiscais aumentando cada vez mais. Por outro lado, o dólar dispara, a Bolsa aí não está conseguindo se manter nos 100 mil pontos. Ou seja, diante de todo esse cenário, de tudo que a gente conversou aqui um pouco, quais são as suas considerações? Claro, eu diria que minhas considerações finais aqui são para a preferência do investidor em manter um portfólio defensivo. Eu acho que não é momento de fazer movimentos bruscos, né? E muita oportunidade com uma margem de segurança grande, ou seja, com desconto elevado, que dão possibilidade de ganho de capital sem perder um dividendo elevado, então não precisa alocar o portfólio em ativos de muitíssimo risco. Eu acho que não é um momento para isso. A gente tem eleições à frente, a gente tem uma possível recessão americana, a gente tem possivelmente uma taxa de juros que se mantém em patamares elevados por mais tempo. Então, assim, o caminho ele possui bastante obstáculos, né? Então, nesse momento, o mais prudente a se fazer é alocar o portfólio em nomes defensivos e com qualidade, né? Então, eu diria que ali pelo menos 50% da carteira em fundos de recebíveis, ancorar a carteira através dos dividendos e esse outro percentual manter em ativos de um pouco mais com possibilidade de alfa na geração de resultado ali no médio prazo, tá certo? Bom, acho que de considerações finais é isso. Gostaria de agradecê-los pelo convite de participar aqui mais uma vez e é sempre um prazer. Analista aí da Guide Investimentos, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Tchau, tchau, Caio.